Portanto, se abrir um cérebro, não vai saber se é homem ou mulher, não é cor-de-rosa nem azul. Olá, o meu nome é Maria Ana Barroso e este é o podcast Um Homem Não Chora. Nesta segunda temporada trago novos convidados e mais temas para continuar a conversa sobre a masculinidade, os prejuízos que a cultura machista trouxe também para os homens e o papel de todos na construção de sociedades mais igualitárias. A minha convidada de hoje é a Luísa Lopes. A Luísa é neurocientista, coordena um grupo de investigação no Instituto de Medicina Molecular e é professora de Neurociências na Faculdade de Medicina de Lisboa. Licenciada em Bioquímica e doutorada em Neurociências, já viveu e trabalhou no Reino Unido, Suécia e Suíça, mas desde 2008 que regressou a Portugal. Como não podia deixar de ser, é uma apaixonada por tudo o que ao funcionamento do cérebro diz respeito, estando o seu trabalho centrado no estudo do envelhecimento e respectivo impacto na nossa memória. É por tudo isto e muitas outras coisas que é a pessoa perfeita para nos ajudar a perceber quão diferentes são, afinal, os homens e as mulheres. Olá, Luísa. Olá, muito obrigada pelo convite, obrigada. Eu é que agradeço, obrigada por estares aqui. Sei que tens sempre muita coisa e muitos projetos em que estás envolvida, mas que bom que vamos aqui. Mas conversar é sempre bom. Conversar. Exatamente, concordo contigo. Sabes que quando estava a preparar esta nossa conversa e um bocadinho também no seguimento que falámos um pouco antes de gravar, e à medida que eu vou aprendendo e conversando sobre este tema da masculinidade e das diferenças homens e mulheres, mais me parece relevante falar desta questão, no fundo, daquilo que vem connosco, não é? Que imagino que nunca será totalmente generalizável, mas é muitas coisas, tu dir-me-ás. Porque estes mitos que nós todos temos e crenças em relação ao que é a natureza de cada um, cria assim uma espécie de uma desinformação que eu acho que faz arrastar no tempo um certo status quo e uma certa forma de olharmos para os homens e para as mulheres. Eu, por exemplo, acabo por ter um efeito contrário, que é, estou sempre numa espécie de senda autoimposta de mostrar que há muita coisa que é cultural. E com isso acho que volta e meia dou por mim a menosprezar diferenças biológicas, portanto isto realmente também culpada me confesso. Assim sendo, a pergunta de $1 milhão é, claro, quão diferentes somos afinal, homens e mulheres? Ou, se quiseres, até porque depois vamos aprofundar aqui alguns temas, se pudéssemos pensar em percentagens ou até num bolo às fatias, que parte, se é que isto é possível dizer assim, é biológico, genético e que parte é cultural? De facto, essa é a pergunta do $1 milhão, não é? Que é difícil responder, mas a primeira coisa que temos de perceber é que quando falamos em diferenças entre homens e mulheres, e nomeadamente em termos de funcionamento cerebral, estamos a falar no sentido estritamente biológico do termo. Sim. Porque é diferente de identidade de género. E isso não estamos aqui a tocar. Okay? Certo. Quer ser mais mais psicológico, pode também ser hormonal e pode ser cromossómico, mas eu estou a falar, quando digo isto, é puramente a identificação biológica, cromossomas diferentes. E é importante as pessoas perceberem isto, que não tem nada a ver com a identidade de género, pode ser muito diferente. E depois, esta é uma pergunta muito engraçada, porque é uma que suscita muita curiosidade quando às vezes fazemos palestras. As pessoas querem saber se o multitasking é mesmo verdade. Se de facto as mulheres se desorientam mais, não é? têm menor capacidade de orientação espacial e sobretudo porque eu trabalho numa área cerebral que é da memória, que se chama o hipocampo, e é uma área que quando há a doença de Alzheimer, por exemplo, é uma área primária de vulnerabilidade, de lesão, e por isso é que um dos primeiros sintomas é as pessoas perderem-se, um dos sintomas característicos, ok? E nós usamos muito essa capacidade dessa área cerebral no laboratório para estudar como é que a memória está. No fundo estudamos a orientação espacial como proxy ou como medida da memória dependente dessa área. Portanto, isto é uma coisa que eu às vezes explico só para as pessoas perceberem quando eu digo hipocampo o que é. Sim. Falo muitas vezes no hipocampo. Sim. Depois, há outras perguntas como, por exemplo, a computação e a matemática. Será que é cultural os homens terem mais... sim.
têm mais jeito, têm mais talento, isso é cultural, pronto. Primeiro, as diferenças culturais são muito diferentes de país para país, não é? Um neurocientista, quando olha para as coisas, é do ponto de vista global e não nacional. Ou seja, procurando isolar, limpar de impactos. Exatamente. Se bem que há muitos estudos que mesmo assim sejam feitos, é diferente comparar estudos feitos na Europa, com estudos feitos na Ásia, com estudos em África, por exemplo. E, portanto, temos de ter este cuidado, mesmo estudos que são objetivos. Depois, há duas coisas podemos olhar. Uma é a estrutura anatómica, não é? Quando olhamos para o cérebro, se há diferenças. Não há. Okay. Ou seja, a diferença maior é que o cérebro masculino é relativamente maior, em média, mas tem a ver com a proporção corporal. Ok, sim. Portanto, se abrir um cérebro, não vai saber se é homem ou mulher, não é cor-de-rosa, nem azul, nem tem proteínas. Sim. Portanto, em termos de, nós chamamos de neuroanatomia ou neuropatologia, as diferenças são essas, são algumas estruturas, têm alguma proporção, mas em termos grosseiros, se quisermos, não há diferenças morfológicas. Ok. Depois temos as diferenças que nós chamamos dinâmicas, diferenças de circuitos, ou seja, será que os circuitos funcionam de forma diferente e que poderiam explicar algumas dessas diferenças que nós, às vezes até em brincadeira, não é? Sim, é quase usamos. Uma coisa muito interiorizada, não é? Pronto, há várias camadas nesta diferença. Primeiro, são diferentes biologicamente. Claro que há diferenças entre homens e mulheres, e qualquer mulher, mais que não seja, percebe isto quando tem, e nós falámos nisso quando estávamos a preparar, até como piada, todas nós que temos oscilações hormonais percebemos perfeitamente as alterações do humor, as alterações cognitivas, não é? As alterações nos padrões de sono, etc. E são alterações cerebrais. Portanto, sejam agudas ou crónicas, sim, embora sejam alterações de forma aguda. Depois as mulheres que ficam grávidas também têm alterações durante a gravidez, depois temos no pós-parto, etc. Porquê? Primeiro porque o cérebro é muito mais flexível e plástico do que se pensava, não é uma estrutura estática, mas mostra o papel, que é importante perceber, o papel das hormonas real nas funções cerebrais. Sim. Ok? Isto não quer dizer que em termos de capacidade intelectual, que é esse o ponto, quando há as reivindicações, não é, da desigualdade, não há diferenças na capacidade, primeiro, capacidade intelectual. Nem há diferenças de quando as pessoas são treinadas, e há estudos, por exemplo, com gêmeos. Os gêmeos têm uma característica muito engraçada em termos científicos. Por exemplo, se tivermos gêmeos, quando são um homem e uma mulher, são gêmeos heterozigóticos, portanto não são do mesmo... Sim, aquilo que do mesmo óvulo. De forma corriqueira se chama de gêmeos falsos. Exato. Portanto, se fossem verdadeiros, tem que ser sempre do mesmo sexo, do mesmo género. Mas os gêmeos falsos são ótimos como modelo de estudo. Porquê? Porque têm uma grande homologia, significa que tem uma grande superposição dos genes em termos de genoma, tem uma grande carga genética parecida e podem ajudar-nos a responder essa pergunta de quanto é que é o nature versus nurture, não é? Quanto é que é ambiental e quanto é que é genético. Como dizia, há alterações biológicas e essas existem e nós sabemos, como eu dizia, que as hormonas alteram o desenvolvimento cerebral. Nós sabemos, por exemplo, que em regra geral, em termos de desenvolvimento, é parecido. Ou seja, as crianças têm uma fase muito importante do desenvolvimento até aos 2 anos, que é quando têm o que nós chamamos um crescimento, nem sei qual é a palavra que poderei dizer, mas as sinapses, que são as ligações entre os neurónios, são quando elas desenvolvem de uma maneira extraordinária. E depois, a partir dessa idade, temos o chamado pruning, ou o desbaste. Imaginemos que é uma árvore com ramos. Portanto, a árvore tem muito mais ramificações do que precisa e depois as crianças começam a diferenciar, portanto, a especializar-se. E por isso é que ainda são titubeantes a falar ou cambaleiam, não é? Porque a motricidade fina ainda não está desenvolvida, a linguagem. E eu costumo, já agora aproveito para dizer isto, por isso é que é importante aquilo a que expomos as crianças nessa idade e por isso é que muita gente insiste na importância do desenvolvimento dos ecrãs, da linguagem, etc. Não é? Embora o cérebro seja plástico mais tarde, essa fase é muito crucial por isso. Porque depois, no fundo, o cérebro está a escolher aquilo em que eu estou a trabalhar e é isso que são as sinapses que vão ficar.
sim. E depois isso, Exatamente. por isso é que Isso a mim influencia, arrepia-me muito sim. a história dos ecrãs. Era uma das coisas que estavas a falar, de ver crianças muito, Sim. muito pequenas. Portanto, há uma razão, não é para não é para sermos moralistas, Não, mas há sim. uma razão científica que nós sabemos de desenvolvimento cerebral, Ok. porque de facto, digamos que os circuitos que são utilizados e são potenciados, se quisermos, nessa fase, são os circuitos que vão ser, no fundo, estamos a dar informação a dizer estes queremos que fiquem. E daí, por exemplo, as crianças bilíngues, não é? É mais fácil, e de facto é. Porquê? Porque às vezes até têm a linguagem um bocadinho mais tarde, mas quando adquirem as duas línguas. Certo. Portanto, nesta fase é mais fácil, como se tivéssemos uma impressão digital e os circuitos vão se estabelecer até, e nós percebemos, por exemplo, que há diferenças quando as crianças não se podem movimentar à vontade ou não há desenvolvimento da linguagem, etc. E a maior parte das terapias até para intervenção é nesta fase. Sim, Por ser sim. tão importante, porque depois, digamos que há aqui, embora haja muita flexibilidade, e convém as pessoas perceberem isso, o cérebro é fantástico e por isso é que as pessoas Sim, têm sim. lesões em adulto É e verdade. conseguem que outras áreas Façam às vezes, não é? façam às vezes as funções. Esta fase é importante. Depois temos a fase da infância, não é? Passa esta fase do desbaste, em que já temos as sinapses, já estão especializadas as funções. Exato. Depois temos uma parte de desenvolvimento muito grande, em que há, para os neurocientistas falamos sempre disto, que é a zona do córtex pré-frontal, que o António Damasio falava muito, esta zona que é aqui cortical, portanto na superfície do cérebro, mas à frente, na zona da testa, se quisermos, cujo desenvolvimento termina mais tarde, entre os 18 e os 21. E daí também faz sentido, às vezes, dizermos que as pessoas ainda são imaturas, o risco, sim, de facto, os jovens têm mais impulsividade, têm menos medo do risco. Mais tarde, essa zona atinge a maturidade. Diz-se na psicologia meio de brincadeira, Sim. mas que no fundo já tem o acelerador, faltam os travões. Exatamente. E de facto já tem um potencial sim, brutal, de facto é a zona da censura moral e do controle das emoções. E portanto, dependendo das pessoas, não é? Pode haver uma variabilidade individual, mas chega-se a essa fase e fica Sim. Fica desenvolvido Certo. no estado adulto, digamos. Sim. Portanto, não há grandes diferenças entre homens e mulheres. Há algumas diferenças que têm a ver com as hormonas, não é? As pessoas dizem que há situações em que, por exemplo, as meninas parecem mais desenvolvidas até na linguagem, por vezes, ou parte motora, etc. Mas e embora possa ter a ver, não há estudos que digam exatamente. E normalmente até a idade mesmo no desenvolvimento usam-se as mesmas idades para as coisas. Portanto, não há grandes alterações, sabendo que há uma amplitude grande. Sim. Não esperar. Sim. Desculpa, eu ia dizer que não esperar para toda a gente que à mesma idade seja quando desenvolve uma capacidade. Sim. E eu depois ia dizer que em termos de estrutura e de circuito e de funcionamento também há diferenças. Não quer dizer, mais uma vez, diferenças de capacidade, e depois podemos ir para a parte cultural, mas, por exemplo, a forma... Houve um estudo muito interessante em Israel, e agora usa-se muito a ressonância magnética funcional, para quem não sabe. Tu és grande fã. Eu sou super fã, e porquê? Porque pela primeira vez permite-nos ver o cérebro em funcionamento, de forma não invasiva, que é uma coisa muito difícil de conseguir. Nós até agora conseguimos ver a estrutura, não é? Conseguimos ver se há uma massa, a estrutura, o volume das estruturas, com ressonância magnética normal, que tem uma resolução muito elevada. A ressonância magnética funcional, o que é que faz? Mede a circulação sanguínea como marcador, se quisermos, de funcionamento neuronal. Não é? E, portanto, no fundo, o que fazemos é depois usar algoritmos para perceber. A pessoa está a ler e é possível, por exemplo, ter a ressonância magnética acoplada a ecrãs e a tarefas, desde que a pessoa não se mexa, e dizer a pessoa está a ler, que áreas cerebrais é que eu estou a ver ativadas, não é? Que áreas cerebrais, como é que é a sincronização cerebral? Significa que áreas estão a ser ativadas ao mesmo tempo que outras? Qual é a sequência? Por exemplo, para a pessoa se lembrar de uma lista de supermercado, qual é a sequência para quando a pessoa está a imaginar que toca piano? Foram feitas muitas coisas com pianistas, com músicos, etc. Qual é a sequência quando vemos caras de pessoas de quem gostamos ou quando vemos imagens que são aversivas, que nos causam
angústia, o medo, etc. Sim. Isso permitiu-nos estudar muita coisa no cérebro. Então houve um estudo com ressonância magnética funcional em Israel que olhava para estas coisas entre homens e mulheres e, por exemplo, via que os jogos de computador, que é uma coisa normalmente associada mais aos homens, não é? Que tem mais... Sim, essa era uma das... Olha, antecipas uma pergunta que eu te ia fazer. Sim, porque se observa mais nos rapazes, de facto... Embora não haja ainda estudos que nos digam de forma, digamos, taxativa. E porquê? Porque são sempre difíceis, que há uma variabilidade individual muito grande, e cultural, e de treino, e do que a pessoa foi habituada em casa e no desenvolvimento. Sim. E é importante as pessoas terem isto em conta. É muito difícil fazer afirmações muito taxativas em relação a isto, mas, por exemplo, esse estudo mostrava que há estratégias diferentes para a mesma tarefa entre homens e mulheres. Portanto, estratégias, quando eu digo sequência diferente de padrões de ativação. Isto é importante. Sim. Não significa que não cheguem ao mesmo tempo, ao fim da mesma tarefa, mas as sequências parecem ser diferentes. E depois desculpa, Roberto, mas só estava a pensar, por exemplo, para além dos interesses diz-se, ou alguns estudos apontam, mas enfim, a minha visão é sempre mais da psicologia, mas que há uma maior propensão para a adição a tudo, e nomeadamente ao jogo, por parte dos rapazes. Só juntar esta à chega. Sim, nós temos, algumas patologias. Na adição não é tão claro, mas, por exemplo, as doenças do espectro do autismo, por exemplo, são claramente mais frequentes em homens. Isto são alterações ligadas ao desenvolvimento cerebral. E, portanto, enquanto cientistas, olhamos para isto e dizemos, de certeza que significa que, então, no desenvolvimento cerebral há algo que é diferente. E pode ser tem a ver com a exposição a hormonas diferentes. Faz sentido. Até seria muito estranho que não fosse diferente. Mas, mais uma vez, não quer dizer que usemos isso como argumento para dizer que há diferenças em termos de capacidade. Depois, as mulheres têm maior probabilidade de ter demência ou depressão. Porquê? Não sabemos. Ainda não sabemos de forma muito clara. E mais uma vez, porquê? Porque é difícil fazer estudos populacionais muito grandes durante muito tempo, porque são patologias que demoram muito tempo, com variáveis muito controladas. Porquê? As pessoas têm dietas diferentes, vivem em países diferentes, têm ambientes familiares diferentes, o que para a demência ou depressão... Eventos de vida diferentes, eventos de vida. E muitos fatores de risco para estas coisas estão exatamente no ambiente. Eu já falei da dieta, a medicação, as pessoas podem ter outro tipo de patologias em comorbidade. Portanto, como é que é possível tirar conclusões? É difícil. Mas, por exemplo, a ciência mostra-nos os factos, as coisas são diferentes. Há a maior incidência destas doenças e isto a mim indica-me que alguma coisa é diferente. E nós sabemos que é. Mesmo, por exemplo, a expressão, muito recentemente, pensa-se que o facto de termos cromossomas diferentes, não é? Que nas mulheres tem 2 cromossomas X, nos homens XY, e portanto isto no clássico de sexo masculino e feminino clássico, biológico, dos livros de texto. Mas sabemos, por exemplo, que a expressão destes genes induzem alterações diferentes. Só por aí diríamos que há alterações, digamos que há diferenças. Mais uma vez, este multitasking, não há evidências, portanto, há evidências que há estratégias diferentes para chegar à mesma, mas não há diferenças que, por exemplo, não há uma evidência que diga ou que explique porque é que se acha que as mulheres são capazes de fazer mais multitasking. Depois as mulheres têm outra condicionante que complica, que é também a altura do mês em que fazemos estes testes, que alteram bastante o funcionamento cerebral. Havia até aquele mito, quer dizer, por exemplo, que as mulheres não deviam fazer sobremesas ou bater claras em castelo. Sim, mas isso são mitos. Exato, são completamente. Há cada coisa. Isso são mitos. Mas diz-me uma coisa, que isto angustia-me há muito tempo. É verdade ou não que para os homens é mais difícil encontrar coisas? Estou meio a brincar, obviamente. Houve um estudo agora há muito pouco tempo, muito interessante em relação a isso, que usou o hipocampo por causa desta orientação espacial, ou podemos dizer, ou encontrar coisas, que é um bocadinho... O que é interessante é que o que é corrente, ou a lenda urbana, é que para os homens é mais difícil encontrar coisas, mas as mulheres perdem-se mais, não é? Exato, que é interessante. Verdade. Pronto, então o hipocampo, que é esta zona da orientação espacial, é tipo o nosso GPS cerebral,
Há duas formas de orientação que nós chamamos alocêntrica e egocêntrica, e Uhum. conseguimos estudar em laboratório, que é muito interessante. A alocêntrica significa usar referências exteriores a nós para chegar a um sítio. A egocêntrica significa usar-me a mim próprio, não é? E portanto, só para as pessoas perceberem a diferença, uma estratégia egocêntrica é a estratégia de eu dizer assim: fui ali, olhei em frente, estava um café à esquerda, virei à direita, etc. O alocêntrico é usar referências completamente externas. Vou para norte, vou para sul. Em geral, se nós pensarmos, é muito mais comum um homem usar ou fazer referências alocêntricas do que egocêntrica, e uma mulher mais egocêntrica. Sim. Okay? E houve um estudo, e a minha pergunta era esta, eu lembro-me que estávamos num congresso e eu disse, então é agora que este estudo vai perceber se isto é um mito ou não. Vai fazer-se luz. Eles fizeram um estudo com imensas pessoas, em que no fundo usavam-se labirintos virtuais, que agora é fácil fazer, labirintos virtuais, e conduziam-se as pessoas, por exemplo, numa cidade, homens e mulheres, e houve um estudo enorme e não encontraram diferenças. Ok. Ou seja, há algumas diferenças com o envelhecimento nos dois grupos, e há algumas estratégias que podem ficar, sobretudo esta estratégia alocêntrica, pode haver diferenças à medida que as pessoas envelhecem, mas não havia dados significativamente. Sim. Ou seja, não havia dados significativamente estatísticos que pudessem dizer há diferenças. E eu fiquei surpreendida porque, como todos nós, pensei, agora, não é, num estudo controlado, vamos conseguir. Se me perguntarem, será que há diferenças culturais? Também pode haver, não é? Será que o grupo de pessoas ainda não era suficiente para chegar? Pois. Ou será que o labirinto não conseguia ainda refletir as alterações? Se calhar temos que fazer outro tipo de estudos, mas não deixa de ser interessante. Mas sabes que eu, enfim, na minha análise nada científica, mas lá está, eu vou sempre, se calhar de forma enviesada para este sítio, que é, se as raparigas são desde muito cedo instigadas ou educadas para tratar de um conjunto, ou seja, há competências como o multitasking ou como o procurar coisas em que normalmente claro, é mais em casa. Pode ser uma expectativa cultural, não é? Uma expectativa e de facto, treino. Como tudo, não é? Se uma pessoa treina muito e também para a psicologia, e isso pode aplicar-se também, por exemplo, ao encontrar, saber o sítio para onde se vai ou não sei o quê, se uma pessoa à cabeça já dá a pensar, eu não tenho jeito para isto, a velha história do eu não tenho jeito para isto, pode ser muito invalidante e comprometer uma capacidade que se calhar trabalha-se um bocadinho mais, percebes? Não sei se não, eu percebo, é mais do foro da psicologia, menos da neurobiologia, digamos, não é? A neurobiologia usa factos mais objetivos e como disse, é mais uma difícil. Ajuda a outra, de facto. Sim, uma ajuda a outra, mas na psicologia ou na psiquiatria nós usamos mais as características individuais do indivíduo, não é? As características do indivíduo, isto é uma repetição, individuais do indivíduo. Sim. E enquanto a neurobiologia são as características em média de uma população, certo? Não é? E, portanto, para serem validados e para serem válidos em todos. Sim. E obviamente o objetivo, não é? É isso. O objetivo são naturalmente objetivos diferentes e válidos no que é preciso fazer. Mas eu ia dizer, primeiro, é bom que fique claro que há alterações também biológicas, como eu dizia, tem a ver com algumas estruturas cerebrais também são diferentes. Por exemplo, a vulnerabilidade ao stress é diferente. Pois tu referes isso. Há vários estudos que mostram isso, não sabemos ainda bem porquê. Pode ser também a ver com estas alterações de humor que são mais cíclicas na mulher devido às alterações hormonais. Embora há alguns estudos que, por exemplo, em mulheres pós-menopausa, em que esperaríamos que as alterações hormonais não fossem tão grandes, embora ainda haja diferenças em relação aos homens, mas já não têm oscilações. Ou, por exemplo, mulheres com a terapêutica de substituição hormonal, são formas de controlar. E não são muito claros ainda porque há esta diferença, mas nós sabemos que há. Portanto, há uma vulnerabilidade ao stress que é diferente. Por isso é que eu digo... Ou seja, mesmo quando a questão hormonal está mais mais controlada. Sim, mas pode ter a ver já com, digamos, com uma herança, não é? Cultural ou genética de muitos anos. E claro que isso vai influenciar o cérebro. Aliás, muita coisa influencia o cérebro. Uma delas é a alimentação, o sono, etc. E ele é muito mais dinâmico do que nós pensávamos. Por isso, agora também estamos a perceber que muitas destas coisas vão influenciar. Em termos culturais, naturalmente, era isso que eu ia dizer, claro que sim, e muitas vezes temos esta discussão de um ponto de vista mais empírico ou académico, não é?
se o que é mais importante, ou que tem mais peso, a genética. Ou, e eu dizia nesses dos gêmeos, mostra muito que a genética é importante, mas é muito cultural. Portanto, nós nos gêmeos que têm a mesma carga, ou digamos a mesma herança genética, ou pelo menos uma maioria sobreponível, se eles forem educados exatamente da mesma forma, não há tantas diferenças assim. Sim. E no outro dia, penso que também discutimos isso, que eu achei super interessante, um estudo que mostrava a forma como nós nos dirigimos aos bebés logo pequeninos, sim, exatamente, falamos o nisso. tom de voz. Sim, homens é e muito mulheres suavizam logo a voz quando falam para meninas, bebés, e tornam a voz um bocadinho mais agressiva, ou digamos menos suave, quando falam para bebés homens. Ou seja, provavelmente há este enviesamento inconsciente que está na nossa vida desde sempre, pois, e nós próprios estamos a contribuir para estas. Sim, estamos a contribuir para estas diferenças, no fundo, de esperar dos homens comportamentos mais arriscados, não é? Em que não há tanto medo de pôr o corpo à prova ou de correr riscos. Sim. As meninas que são mais frágeis e mais vulneráveis. Sim, são as princesas, não é? Exatamente. E eu acho que, embora estejamos todos diferentes na forma como agora educamos as crianças e tentamos que não haja esses enviesamentos, pelos vistos todos nós. Este inconsciente, por exemplo, do tom de voz. Sim, exatamente. Eu fiquei surpreendida e pensei, eu provavelmente também faço isto. Pois, certeza exatamente. Que faço isto. Sim, também eu. Não é? E portanto, das duas uma, passamos a ter usar os métodos cegos em tudo, não é? Que já usamos nas avaliações, não saber se são homens ou mulheres, para tentar que não haja esse enviesamento de género, e para que sejamos mais justos na avaliação das pessoas, porque até sabemos que isso também altera, não é? As fotografias, as pessoas mais bonitas ou mais feias, ser homem, ser mulher, tudo isso altera, tudo isso influencia a nossa opinião. Eu imagino, em Portugal então nós sabemos que o treino, as expectativas são muito diferentes entre homens e mulheres, e eu lembro-me, e aqui isto é absolutamente empírico, não é científico, isto aqui não é como cientista, sim. Mas eu fiz parte do doutoramento na Suécia, que já era um país com uma grande paridade de género em relação a Portugal há 20 anos, e a diferença era abismal. Abismal no sentido de, por exemplo, era indiferente ser o homem ou a mulher a sair mais cedo para ir buscar as crianças, fosse nas empresas, fosse há 20 anos. Pois, há 20 anos. E, aliás, era insultuoso ou era inaceitável pôr-se em causa se ao pai ou ia à mãe. Sim. E nessa altura, mesmo na nossa academia há 20 anos, não era tão fácil para uma mulher, em relação a um homem, dizer: olha, não vou à reunião das 5 porque vou tratar dos meus filhos. Sim. Isto só demonstra que, primeiro, que há uma grande margem de manobra, o que é bom, por um lado. Sim, de perspectiva otimista tentando ser, não é? Sim, tentando ser otimista a genética tem, a biologia é diferente, naturalmente, e ainda bem. As pessoas têm características diferentes. E como eu dizia, além de precisarmos de géneros diferentes, também precisamos de diversidade intergeracional, de idades diferentes, de pessoas com raças diferentes, com experiências de vida diferentes, porque assim é que enriquecemos sem dúvida, as experiências, e nos tornamos menos preconceituosos, mas claramente a margem de manobra é gigante. E em Portugal espera-se disso. Espera-se que isso aconteça. Eu conto sempre a história fantástica de quando ia pôr o meu filho à escola. Nós temos imensas viagens, os cientistas fazem muitas viagens para conferências, não é? Onde vão falar sobre os resultados que obtêm. Exato. Eu lembro-me que se eu chegasse à escola, para já, a mãe foi viajar outra vez. Exato. Ao pai ninguém perguntava isso. Pois não. Era assumido que a mãe tomaria conta da criança e o pai não fazia mal. E a outra era muito interessante, que eu brincava muito, era se as meias vão trocadas ou se a t-shirt da ginástica não era porque a criança estava com o pai? Não. Com o pai era tudo aceite, era fofinho. Sim. Era sempre fofinho. Tão giro, sim. O pai, vejam lá. E toda a gente ajudava o pai e dizia t-shirt. Se fosse a mãe, é porque era uma mãe muito desleixada. Sim, sabes que já agora acrescento a isso, eu não sei porquê, mas desde que o meu filho nasceu, que eu tive ali uma fase em que tinha muita dificuldade em fixar o tamanho dos sapatos para ele. E portanto, invariavelmente, eu ia a uma sapataria e pegava no telefone e ligava ao pai da criança a perguntar. O olhar das pessoas
na sapataria, Que mãe invariavelmente. negligente. Sim. Enquanto se fosse o Sim, é homem, fofinho. é tipo. Para já é fofinho ali comprar sapatos. Exatamente. É amoroso da parte dele. Aplausos. É amoroso da parte dele. Exatamente. A academia, mesmo assim, é muito liberal e, portanto, há uma grande paridade. Até porque nós temos muitas mulheres cientistas, ainda temos algum caminho a percorrer nas mulheres nos cargos de chefia, não é? Mas há muito mais mulheres na minha área, sobretudo em biomedicina, muito mais mulheres cientistas, e em Portugal, talvez as pessoas não saibam, mas nós somos um caso de exemplar de paridade de género nas ciências. Exatamente porque para já, porque as mulheres trabalham quase todas a 100%, que em muitos países não existe. A nossa licença de maternidade também é semelhante neste momento. Há poucas mulheres a saírem da vida académica, apesar de serem mães. Sim, enquanto, por exemplo, há muitos países onde há poucas mulheres catedráticas, por exemplo, nas universidades. A Alemanha é uma delas. E eles até recrutam. Aliás, é difícil, França, Alemanha, às vezes, arranjar, ou seja, quem quer trabalhar, ter onde ter infraestruturas, porque se pressupõe que, pois é. Exatamente, então nós nesse aspecto, e pelos vistos, penso que foi o Instituto de Ciências Sociais estudou, e tem muito também a ver com a guerra colonial, no sentido de muitos homens foram para a guerra e nós ficámos com muitas mulheres nos cargos académicos de topo nessa altura. E por isso temos uma herança que na academia não é tão, embora ainda haja diferenças, mas se olharmos, e a Comissão Europeia tem esses dados, é interessante como há mais paridade do que noutros países, embora ainda não haja igualdade de oportunidades, não é? E embora na academia os salários sejam semelhantes, noutros sítios ainda não são. Eu estou só a falar nisto, que acho importante. Claro que não sim. É neurocientífico. Sim, mas é sociológico e importante. Olha, eu aproveito isso que me estás a dizer do número de mulheres na academia para pegar numa outra coisa sobre a qual eu gostava muito de ter a tua opinião e a tua visão, que é, e pegando, por exemplo, no último inquérito feito na OCDE, o chamado PISA, que mostra que as raparigas tendem a ter um melhor desempenho académico, não é? Sim, melhor desempenho, e depois, por exemplo, em questões como os rapazes mais virados para os jogos, as raparigas com maior capacidade de analisar e ler textos complexos, como de ficção. Depois lá está, temos mais uma vez a história da matemática, os rapazes mais fortes aí. Na engenharia normalmente, não é? Nas matemáticas. Exatamente. Mas, mais uma vez, embora tu já de alguma forma deste umas luzes sobre isto, mas no fundo aumentámos aqui a lente nesta parte do que é que são os jovens na escola e o que se sabe que tem vindo a ocorrer, que é, por exemplo, o abandono escolar estar a aumentar nos rapazes. Já era maior e está, quer dizer, a partir do momento em que ambos passaram a fazer a escolaridade obrigatória. Pessoal, claro, informada por alguns dados científicos, mas é muito pessoal. Ótimo. Primeiro, acho que a escola não está a ter em conta as diferenças biológicas que podem existir e de motivação, não está a ter e deveria ter, e portanto a escola está preparada, penso eu, a forma de avaliação vai sempre refletir melhor a capacidade feminina. E nós vemos isso muito, e eu digo isto porque é um assunto que nos tem preocupado no sentido de queremos que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Exatamente. Quando, por exemplo, nas nossas áreas de ciências, as raparigas em geral têm muito melhores notas, portanto têm um currículo académico melhor, e portanto, mesmo que nós queiramos muito recrutar rapazes, somos confrontados com isto. E depois as notas são importantes, invariavelmente, não podemos ignorar. Claro. E portanto eu acho que isto pressupõe um trabalho dos pedagogos em demonstrar como é que nós conseguimos fazer refletir as capacidades de ambos. Que diferenças é que tu, desculpa interromper-te, mas fiquei curiosa, que diferenças é que tu achas que não estão a ser atendidas? Sim, eu digo isto porque em termos de neurociências nós sabemos que embora há diferenças nas estratégias, não há diferenças no potencial. Portanto, por exemplo, na Índia eles fazem muito isso, que agora se nós treinarmos raparigas para a engenharia e para o cálculo, etc., elas têm uma capacidade igual. Portanto, elas chegam na mesma.
há uma questão cultural de nós não treinarmos primeiro, mas também acho que tem de haver uma questão de motivação nas aulas ou mesmo na forma como avaliamos as pessoas. E eu penso que de alguma forma estamos a enviesar. Eu não sou pedagoga e portanto não gosto de falar do que... Mas certeza que há formas diferentes de avaliar que possam ter isto em conta. E por exemplo, se elas têm mais, imaginemos, talento para o detalhe dos textos, etc. E muitas vezes a escola ainda é baseada em memória e menos no espírito crítico. Exato, se calhar podíamos, infelizmente. Sim, se calhar mudar isto poderia não só refletir melhor as diferenças, mas por outro lado também, e eu acho ainda mais importante, mostrar os outros talentos das crianças que não sabem só memorizar. Memorizar não é um talento especial e não é isso que faz um bom profissional, na minha opinião. Sim, na e minha eu posso também dizer isto porque recebemos muitas pessoas que depois fazem doutoramento, pós-graduações connosco. Sim. E posso dizer que temos muitos com notas mais modestas que depois são excelentes. Pois. Sim. E portanto, isto significa que de alguma forma não estamos, com esta forma de avaliação, não estamos a apanhar ou não estamos a conseguir captar o potencial talento das pessoas. Seja porque é muito para memorizar ou baseado em testes, baseado em estudo, em vez de uma perspectiva mais crítica e usando mais, se calhar, o potencial individual. Se me perguntam, claro que é mais difícil dar aulas assim, é muito mais difícil dar aulas assim que não sejam para chapa 3, exatamente, para uma média. Pois é. E nós não deveríamos ensinar para uma média. Sim. Desculpa, ia-te perguntar, ainda a esse respeito, uma outra coisa que se fala e que aí estou eu a puxar a brasa à minha sardinha. Sim. E que vai de encontrar a questão das diferenças entre rapazes e raparigas, que é a questão da maturidade, não é? De a escola, a partir do momento em que as raparigas começam a ter a mesma escolaridade, as mesmas oportunidades, em que isso é incentivado, que a escola, ou seja, que os rapazes, se não é tido em conta o grau de amadurecimento, que podem ficar prejudicados, não é? Nomeadamente na escola primária, essa é uma questão. Isso já vai sendo atendido, mas a ideia que se tem é que é mais num meio, enfim, nos meios socioeconomicamente mais favoráveis, não são tão desfavorecidos. Exatamente. A escola atende muito pouco às diferenças individuais. Pronto, primeiro. Exato, não é? como dizias. Vamos já. Seja do background familiar, ou seja, da estrutura familiar, seja da estrutura socioeconómica, e está muito feita para uma média de alunos. E isso é um erro crasso. Aliás, aí a psicologia e a psiquiatria dizem-nos muito mais que a neurobiologia, não é? Que, de facto, há muitas diferenças individuais, sobretudo nesta fase do desenvolvimento, em que o desenvolvimento é muito diferente de criança. Ou seja, todos eles chegam ao mesmo patamar de desenvolvimento, mas aos 7, 8, 9 são muito diferentes entre eles. Mesmo do mesmo género ou mesmo da mesma idade. E no fundo o que se está a fazer é estrangular, assumir que estão todos no mesmo nível. À norma, não é? Nós estamos a assumir que estão todos no mesmo nível e somos muito cruéis até na forma de avaliar e mais uma vez não acho que consigamos captar os talentos individuais. E há crianças que são fantásticas na criatividade, são fantásticas nos talentos musicais, no desenho. Outras não serão tanto na matemática, o que é normal, independentemente do género ou do sexo, não é? O que é normal, e nós captamos muito pouco isso e cada vez menos. Portanto, mais uma vez ensinamos para uma média, o que é muito pouco ambicioso. E parece que aprendemos pouco, não é? Sim, e muito pouco a captar o melhor que cada pessoa pode ter, além de que desmotiva uma pessoa que não se sinta refletida naquele desempenho. Uma criança que sinta que de facto eu tenho uma criatividade imensa, mas se eu sou apanhada a desenhar desenhos fantásticos, ralham comigo porque eu devia estar a fazer o teste de matemática, qual é a mensagem que estamos a dizer às pessoas? Sim, sem dúvida. Não é uma mensagem errada. Enquanto a mensagem podia ser, ok, fazemos assim, tens que aprender matemática, pelo menos a base, mas depois deixamos-te 1 hora para fazer os teus desenhos e mostrar aos teus colegas, ou fazermos uma exposição na aula, ou fazermos um desafio diferente. Isso é muito pouco feito. Há poucas escolas que fazem, algumas com alguns currículos um bocadinho diferentes, mas há poucos. Outra importante que eu gosto sempre de falar, e já, se puder, claro que tem a ver com o sono e com os adolescentes. Também a neurociência ensina-nos muita coisa e nós não aprendemos, aplicamos muito pouco nas escolas, que é
se me permitem, os pais dizem sempre que os adolescentes são preguiçosos, não é? Começam a ter muito sono de manhã. Parece que estão sempre cansados. Sim, estão sempre cansados e depois vão muito tarde para a cama. O que é engraçado é que nós sabemos, em termos biológicos, que o cronotipo é a forma como nós sincronizamos o nosso ciclo de vigília-sono ao ambiente. Sim. E, portanto, nós normalmente estamos sincronizados com a luz, embora com as luzes artificiais isto sofra aqui umas alterações. Pois. Mas, por norma, as crianças são muito matutinas, portanto acordam muito cedo. Os bebés têm que dormir muitas horas, 10 a 16. Depois as crianças em idade escolar têm que dormir pelo menos 10 a 12 e acordam muito cedo, o que é normal e que os pais desesperam. Mas uma criança saudável é uma criança que dorme muito e acorda cedo. E depois os adolescentes, em que, para grande drama familiar, começam a ser tardios. E isto é muito interessante, porque muitas vezes também falamos nisto nas escolas e os pais veem, não sei o que é que hei de fazer, porque só querem ir para a cama às 2 da manhã. E quando nós olhamos para o cérebro dos adolescentes, é interessante que obrigar um adolescente a fazer um exame às 8 da manhã é a mesma coisa que me dizer a mim, vou-te acordar às 3 da manhã e vais fazer um exame de matemática. Okay. Só para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar. Sim. Porque o nosso desempenho cognitivo alerta a capacidade executiva, que é a capacidade de cálculo, está muito diminuída em horas que estão desincronizadas com o nosso ritmo biológico. Pois, bem, só isso faz uma diferença. É mesmo. Portanto, há escolas no Norte da Europa que estão a fazer projetos piloto muito interessantes, que a partir dos 14, por exemplo, o tempo da avaliação é mais tardio. Não fazem nunca às 8 da manhã, fazem às 10h30. E há um aumento enorme na percentagem, nos pontos percentuais, nos resultados dos exames. Uma coisa simples, por exemplo. Pois é. Coisa simples, mas é para as pessoas lá em casa perceberem que às vezes os adolescentes não são preguiçosos, os adolescentes estão a responder a se quisermos, uma característica biológica evolutiva que é o início da puberdade, não é? E da maturidade sexual, que é o estarem acordados mais tempo, tem a ver com o animal que somos e aumentar a capacidade de acasalamento. Portanto, que agora já está desajustado muitas vezes da idade em que eles, não é? Verdade. A idade passou tudo para mais tarde. Exatamente, da sociedade, mas que ainda tem essa característica. Biologicamente, e é por isso. Sim. De facto, eles vão ter menos sono à noite e eles vão estar muito a dormir e não comer, muito sensíveis à luz. Sim, e não é preguiça. Não é preguiça, está bem, eu vou repetir essa frase muitas vezes. Sim, isto não é para dizer aos adolescentes que aproveitem isto como vantagem. Não. Em princípio não, aos pais. Em princípio ouvem os pais. Sim, mas de facto não é preguiça. Ok, fica Foi uma parte que não é do género, são os dois. Não, são os dois são géneros. os dois. Sim. Em geral. A propósito destas diferenças de que temos vindo a falar, uma coisa sobre a qual penso muitas vezes, e não sei até que ponto é que tu, como neurocientista, também, enfim, estou aqui a pressupor que as respostas estão todas na neurociência e como tu já explicaste bem, não estão nem ainda. Sempre estão, não nem é? Sempre estão. Por vezes pronto. Mas quando falamos da questão do cuidado, para além de, enfim, há muitas áreas onde se vê que as mulheres estão a ganhar território, também se observa uma coisa que parece quase, diria eu, até um contrassenso, não é? Que é, nós temos os homens mais envolvidos, por exemplo, no cuidado dos filhos, não é? Na partilha de tarefas e em tudo mais, mas quando nós vamos olhar para as profissões ditas de cuidado, portanto, os educadores, os professores primários, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, o que queiras, assistentes sociais, o que queiramos incluir, o que se observa é que cada vez há mais mulheres. Há áreas que tradicionalmente sempre foram com mais mulheres, mas noutras isto tem-se vindo a acentuar. E, portanto, eu não sei precisar onde é que foi exatamente, mas lembro-me de ler que uma das teorias para tudo isto é que as mulheres, como são capazes de gerar crianças, têm uma propensão natural maior para o cuidado, e que para os homens, para os rapazes, futuros homens, não há uma coisa que lhes seja instintiva, e que, portanto, isso é um convite a que se incentive, lá está, em que a cultura desempenhe um papel melhor, no sentido de fazer com que eles desenvolvam essas capacidades. Sim. Quanto disto é mito? Há também quem diga que as mulheres são melhores nas funções diplomáticas, também pela empatia. O que eu posso dizer é,
eu ia dizer, há diferenças no funcionamento cerebral, por exemplo, no processamento facial, na inibição, nas zonas de inibição de conflito, as zonas mais da amígdala, por exemplo, da memória emocional, etc. Há diferenças. Nenhuma delas explica isso. Ou seja, ainda não há... Não. Ok. Não é explicar isso. Mais uma vez é difícil. Feminina, desculpa interromper. Exatamente. Mas... Não é fácil, mais uma vez, não é muito fácil olhar para isto como grupo, sabendo nós que tudo isto é uma influência grande de muitas outras coisas e tirar daqui digamos, uma conclusão muito... Sim. Primeiro, obviamente, culturalmente isso tem um papel muito grande, mas o que eu posso dizer é que nós sabemos que há alterações cerebrais específicas da gravidez e do pós-parto. E há uns tempos eu costumo escrever artigos de divulgação científica para o público, e um deles era esse, penso que saiu em outubro do ano passado, era exatamente porque alguém me perguntou o que é que acontece, a chamada mamnígia, ou seja, as alterações cognitivas que as mulheres sentem no pós-parto. Sim. E de facto, o que nós sabemos e que pode explicar, mais uma vez, não diz que algum deles será mais capaz ou desempenhar, mas pode-nos explicar que há alterações nessa fase da vida da mulher que obviamente estão adaptadas a cuidar de uma criança. Eu posso dizer, por exemplo, o sono. Uma delas é, eu já vou às outras, mas o sono, por exemplo, as mulheres, o sono que normalmente nós demoramos muito a entrar no sono mais profundo no pós-parto, enquanto a mulher está a amamentar, isso funciona ainda melhor. Se estiver a amamentar ainda funciona melhor em termos de sinalização para o cérebro, é porque conseguem acordar muito mais rápido e conseguem entrar em sono profundo muito mais rápido. Isso é uma adaptação à pessoa poder acordar várias vezes e mesmo assim manter uma qualidade de sono aceitável. E ficar funcional rapidamente. Mais ou menos funcional, mas, por exemplo, é uma alteração que o cérebro, que é muito interessante em termos biológicos, e até faz sentido. A outra são alterações da gravidez, que nós sabemos que há alterações dinâmicas das estruturas, e algumas pessoas referem ter alterações cognitivas. A questão aqui é muito difícil no pós-parto perceber o que é que vem do sono deficiente, não é? E depois há crianças que dormem pior ou que se alimentam. E o que é estritamente das alterações hormonais. Pronto. Em relação ao cuidado, o que eu posso dizer, o que nós sabemos, por exemplo, da empatia, que podia aqui ser uma diferença, tem a ver com a oxitocina, que é uma hormona da empatia, e não há grandes diferenças em termos de... Ou seja, as tarefas em que se deu oxitocina, tanto a homens como a mulheres, para aumentar a empatia, e aumentar a empatia é esta capacidade de sentir as emoções do outro, não é? De nos pormos no lugar do outro. Não houve alterações. Ou seja, quando digo disto, não é que não haja alterações basais, de base. O que eu digo é, para uma determinada tarefa ou para uma determinada situação, quando damos oxitocina uns a outros, respondem de forma igual. Portanto, não é isso que explica alterações. Eu acho que há claramente uma grande componente cultural, e é muito difícil cientificamente nós discriminarmos de forma muito objetiva o que é puramente cultural e o que não é. Sobretudo, por exemplo, num país como Portugal, em que as mulheres ainda, nós sabemos, e as estatísticas mostram que 2/3 do cuidado familiar ainda é pela mulher. Se formos para os países nórdicos, muda. E eu gostaria de ver se, por exemplo, nos países nórdicos, as profissões ligadas ao cuidado, se calhar há uma paridade maior. Exatamente, ir olhar para isso. Temos de olhar para isso, porque não parece que seja... Não me parece que a ciência consiga explicar isso... Ou a neurociência consiga explicar isso, pelo menos com as medidas que agora temos e com a capacidade que agora temos. Não quer dizer que daqui a 20 anos não consigamos detectar alterações mais subtis. Porque a questão também é, ou seja, aliás, como tu comentavas também antes de gravarmos, ainda bem que somos diferentes e somos efetivamente diferentes, e isso é rico sob muitos pontos de vista, não é? E portanto agora não vamos obrigar os homens a irem todos por decreto para profissões de cuidado e enfim, temos que ter, mas de facto há um ciclo vicioso que se gera. Sim, de facto queremos é que as pessoas tenham a igualdade de oportunidades e que não estejam condicionadas pelo género, pela negativa, ou seja, não deixem de ir para uma coisa para a qual até
têm mais vocação ou sentem mais interesse porque são homens ou são mulheres. Sim, é muito importante o papel da educação, e já há muitos estudos que mostram que a educação, tornar as mulheres mais confiantes, não é? Torná-las que não tenham vergonha da sua própria confiança, que é uma coisa que nos países latinos às vezes existe um bocadinho. Isso é muito, há vários estudos que mostram que isso é preponderante numa fase, por exemplo, escolar. E demonstra que as mulheres, em termos de igualdade de género, que é importante as pessoas terem as ferramentas todas e depois poderem escolher naturalmente. Nós também participamos em coisas, em eventos do Dia da Mulher, e eu acho que já falei nisto, que é interessante ver que a experiência empírica de algumas diretoras executivas de grandes empresas em Portugal é que quando há um concurso para uma promoção, por exemplo, se os homens que preenchem 30% dos requisitos concorrem todos, e as mulheres só quando preenchem 95%. Meu Deus, pois. E portanto o que elas estão a tentar, isto não é uma crítica nem aos homens nem às mulheres. Sim, mas nenhum deles está errado, é pena é não ser mais... Sim, quando se torna um padrão. Exatamente, vale quando é um padrão, e isto um padrão que faz com que muitas mulheres não concorram a lugares para os quais teriam até mais competência. E muitas destas empresas o que estão a fazer é mudar essa educação, é chamar as mulheres e dizer vamos todos concorrer. Vamos todos concorrer, e não tirar um bocadinho desta da vontade individual, ou da pessoa ter de se auto-apreciar antes de concorrer. E esperar que com isso ajuda normalmente. A percepção. Sim, nós também fazemos nas ciências, por exemplo, se as pessoas têm que fazer uma apresentação oral ou um póster, eu acho que já falei nisto, no instituto onde eu trabalho fizemos esse teste. Há um encontro anual dos estudantes de doutoramento. Quantos é que queriam uma apresentação oral, quantos é que iam fazer um póster? Um póster, no fundo, é um papel impresso. Exato. E oral implica maior exposição ao público. Todos os rapazes escolheram apresentação oral, independentemente da fase em questão, se os resultados são melhores ou piores. Não aconteceu o mesmo com todas as mulheres. Então o que nós fizemos é agora todos têm que pôr tudo e nós vamos só escolher pela qualidade científica. Tirando o ónus ou tirando esse peso de ter que ser a pessoa a escolher. Eu penso que em muitas destas coisas nós podemos ajudar, tanto uns como outros, tanto homens como mulheres, a tentar encontrar aqui um equilíbrio de igualdade de oportunidades. Mas que fique claro que não é a neurociência que se possa ser usado por argumento de diferença de capacidades. Exatamente. Eu às vezes penso, mas pelo menos é aquilo que eu sinto à minha volta, eu não ouço muitos homens, e bem, eu não ouço muitos homens a dizer que têm síndrome do impostor. Não sei se tens a mesma, mas acho que... Mas mais uma vez, é muito curioso. Mas mais uma vez, culturalmente, as mulheres também, é mais aceitável que a mulher mostre a sua vulnerabilidade. Também, pois. Isto aqui, digamos que nesse aspecto, por exemplo, os homens são mais prejudicados, não é? O homem demonstrar a sua vulnerabilidade é como se fosse um enfraquecimento aos olhos da sociedade. E felizmente que isso está a mudar, e portanto já conseguimos que os homens aceitem e mostrem, mesmo em cargos de chefia, mostrem essa vulnerabilidade e a empatia, não é? E agora a inteligência emocional e as novas chefias já se modernizaram. Exatamente, já se modernizaram por forma a ter isto. Sim, ainda não. Acho que ainda temos muito. Mas mais uma vez aí mostra o quão cultural é e que muitos homens também não se sentem confortáveis com isso. Não se sentem confortáveis de não poder demonstrar a vulnerabilidade, e na mulher isso é muito mais aceitável. Pois é. O que, como diz, acaba por ser uma prisão para os homens muitos danos. Sim, aqui é uma discriminação ao contrário, não é? É, com muitos danos. Por falar nisso, tu falavas há bocadinho na questão de as mulheres terem uma maior probabilidade de ter demência ou depressão, e agarrando na questão da demência, e precisamente nas diferenças neste caso em termos de comportamento também, nós sabemos que por enquanto, e olhando sobretudo para a realidade portuguesa, os homens têm, e ligado a essa questão da vulnerabilidade, enfim, podíamos estar aqui a enumerar, eu podia enumerar várias razões para que isto aconteça, mas a verdade é que os homens tendem a criar menos relações significativas,
a concentrar no trabalho muito daquilo que consideram ser o seu valor, e com isso também a terem menos interesses e menos coisas que fazem para além do trabalho. E estou a ser muito simplista, mas para te perguntar, tu já o disseste. Quando disse é que são fatores de risco, não é? Sim, não, ou seja, porque tu explicarás melhor, mas há aqui fatores que já te ouvi dizer que de facto o contacto social, a maior atividade intelectual e tudo mais são determinantes, fazem toda a diferença na forma como se envelhece, não é? E a partir daí o desenvolvimento de demências e tudo mais. E portanto eu fico meio espantada ao mesmo tempo que as mulheres tenham maior risco. Sim, de demência do que os homens. Nós sabemos que as mulheres têm maior risco, provavelmente por uma questão também biológica ou hormonal, embora isso não seja ainda, mais uma vez, os estudos em que há terapêuticas de substituição hormonal ou pós-menopausa, e as mulheres, convém dizer que no pós-menopausa aumentam muito o risco cardiovascular, e isso pode ser também um determinante aqui. Convém perceber que as mulheres estão muito protegidas antes, mas depois aumenta o risco de ter. E o tipo de doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares são um fator de risco para a demência. Isto convém dizer. Em todos, mas se nós juntarmos a isto na pós-menopausa, as mulheres têm isso mais intenso, isso pode ser uma explicação. Depois, o isolamento social, sabemos hoje que é um fator de risco, é dos mais recentes. A qualidade de sono é um fator de risco. Depois a alimentação, digamos que ter uma alimentação saudável, e o sedentarismo. O sedentarismo, mais uma vez, também aumenta o risco destas doenças crónicas. E a outra é o exercício intelectual. Portanto, manter uma atividade intelectual e manter este sentido comunitário, não haver isolamento social e um certo grau de estímulo, não é? Seja de estímulo intelectual, e aqui quando se diz é o normal que a pessoa tenha, não se pede a uma pessoa que nunca fez isso que vá jogar xadrez, não é isso? As pessoas às vezes acham que tem que ser um Kasparov, não é isso, é manter o estímulo, seja sair com os amigos, seja ler o jornal, seja fazer puzzles, seja aprender uma nova língua, viajar, etc. Sair da zona de conforto, ter que aprender coisas novas ou ter que ser exposto a novas situações, se quisermos. Tudo isso, uma autonomia, a independência, a capacidade motora, contribuem para uma longevidade saudável. Isto é tão verdade que, como os hábitos estão a mudar, nós já sabemos que isto mudou, por exemplo, o paradigma até das demências. O facto das gerações novas já terem muito mais cuidado com o exercício físico e com a alimentação já se nota no número de casos novos. Embora as pessoas vivam mais tempo, e quanto mais tempo vivemos também a probabilidade de termos demência é maior, porque, como eu digo, nós ganhamos às doenças infecciosas, não é? Ganhamos a morrer com uma sepsis ou com uma cárie dentária, não é? Ou com uma cirurgia, e já não se morre graças aos antibióticos, à higiene e à vacinação, etc. Mas temos maior incidência de cancro e doenças neurodegenerativas, para as quais o envelhecimento é um fator de risco. Mas eu acho que isto é bom, significa que temos probabilidade de viver mais, temos é que cuidar um bocadinho mais de nós para viver melhor, que isso é importante. Mas não há nenhuma evidência, ou seja, o que é que nós sabemos também de diferenças entre homens e mulheres? Os homens, por exemplo, têm a maior probabilidade de ter doença de Parkinson, as mulheres doença de Alzheimer, por exemplo. A cafeína pode ser um protetor, eu falo sempre da cafeína, porque nós estamos no laboratório. 2 a 3 cafés por dia para as pessoas que podem tomar são claramente, por exemplo, protetores do risco de demência, mas, curiosamente, esta evidência é mais forte para as mulheres. Também não sabemos porquê. Mas é mais evidente. Faz mais a diferença, sim, digamos os estudos assim. epidemiológicos são muito claros. Vários estudos em sítios diferentes confirmaram a mesma coisa. Portanto, as boas notícias, que é sempre o que eu gosto de dizer às pessoas, é que nós, se calhar, não só podemos contribuir para a igualdade de oportunidades em termos culturais, mas também podemos muito contribuir para o envelhecimento saudável. E há muita coisa que nós podemos fazer. Nós estaremos à espera de um comprimido maravilha, e eu penso que a comunidade científica já tem divulgado muita informação em relação a isto, e agora há uma ideia de mudar o paradigma mais de intervenções que nós chamamos multidisciplinares, que é nutrição, exercício físico, formar um espírito de comunidade, não deixar as pessoas em isolamento social.
E nós também falámos nisto na preparação de como as cidades, não é, isolam as pessoas mais velhas. E isso é uma preocupação enquanto cientista, enquanto cidadã. E nós temos muito tentado falar no assunto para que pressionar as políticas públicas para esta realidade que vai ser, vamos ter uma maioria de pessoas mais velhas e estamos a preparar a cidade para os nómadas digitais, que são a minoria. Pois é. Portanto, é um contrassenso e podemos fazer as duas coisas em paralelo e não estamos a ignorar muito esta realidade demográfica. Haja esperança. Mas é isso, é sim, como mas tu eu dizes, sou otimista. Eu acho que temos é que usar. É arregaçar as mangas e há coisas para. Mas temos que usar de facto os dados. Claro, em nosso favor. Sim, sem dúvida. Sabes, estava aqui a pensar, quase em jeito de conclusão, embora isto seja ingrato concluir estas conversas, porque há muita coisa interessante para explorar. Mas no fundo, à medida que te vou ouvindo falar, penso que de facto, independente das eventuais predisposições genéticas e daquilo que vem connosco, estar a presumir que por nascermos fêmea ou macho, se quisermos pôr assim, não devemos com isso assumir que somos menos capazes do que quer que seja. Claro, isso é muito educacional, não é? E aí temos um papel muito grande para no fundo é capacitar as pessoas. Agora chama-se o empoderamento, que é uma palavra que eu não gosto. Não gosto nada. Gosto mais de dizer capacitar. Nós temos de capacitar e temos que dar condições às pessoas para acreditarem que podem fazer tudo o que seja possível. E eu aqui até vou mais longe. Eu acho que mesmo em termos sociais dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Nós também não somos nada bons nisto. Nem na igualdade de género, nem do chamado elevador social. Que no fundo é a mesma coisa, que é tirar a pessoa do seu contexto cultural e torná-lo, digamos, que o contexto cultural não seja tão condicionante do seu futuro. E temos muito a aprender com isso. Acho que de uma forma ou de outra. Sim, e as escolas, como tu falavas... E as escolas deveriam ser exemplos determinantes disto. Sim. E ainda não são muito. Obrigada, Luísa. Muito obrigada eu. Por teres vindo. Foi um prazer, obrigada. Já fiquei aqui com algumas angústias resolvidas. Isso é sempre importante. Obrigada. Voltamos para a semana com mais um episódio. Não deixem de nos acompanhar nas redes, nas plataformas onde habitualmente ouvem os podcasts e este em particular. E até para a semana. Obrigada. O público fica no ouvido.